Pois bem, boa noite a todos. Vamos então dar início a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, hoje que é o dia 31 então, de outubro. Permitam que antes de passarmos propriamente aos pontos de ordem do dia, relembre à Assembleia que o texto que se procurou no outro dia fosse encontrado por consenso. A moção foi, de facto, que representava os votos de solidariedade com os municípios afetados pelos incêndios florestais neste final do verão de 2024. Foi, portanto, como eu disse, um texto comum a dois partidos e foi enviado às instituições como combinado, à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, à Liga dos Bombeiros Portugueses, portanto, e à Associação Humanidades Bombeiros de Vila Real de Santo António e de Castro Marim. Esta informação antes do ordem do dia. Portanto, ponto 1 deste período, correspondência recebida, a lei encontra-se aqui, caso algum dos seus deputados municipais queira consultar, faz favor, ela está aqui para o efeito. Passamos então provavelmente ao período de antes da ordem do dia. Se alguém quiser inscrever-se, faz favor. Pode dizer o nome e ir para a gravação. Pode usar a palavra, João Pereira da Silva. Esperamos só que o microfone funcione. Boa noite, quero cumprimentar o Sr. Presidente, os membros da mesa, a Sra. Vice-Presidente e o Sr. Vereador, assim como ao Assistente Público e restantes deputados municipais. Ao Sr. Presidente, parece-me que há aqui uma irregularidade formal, que é o período antes da ordem do dia. Quero dizer que, pelo Decreto-Lei de 75 de 2013, o artigo 52, nas reuniões extraordinárias não há período antes da ordem do dia, assim como não há informação do Sr. Presidente, está previsto na lei. Nas reuniões extraordinárias não se pode acrescentar também qualquer ponto à ordem das partes. Portanto, pedia-lhe a sua atenção para este aspecto, não é uma questão substancial, é uma questão formal, mas que acho que devia ser corrigida. Sim, tem alguma razão e não deixa de ter. Ou seja, consideramos que, de facto, devido a algumas das coisas que aqui se elencavam, merecia a pena fazer essa consideração antes do período de ordem do dia. Provavelmente por causa da palavra extraordinária, cria aqui alguma confusão. De qualquer modo, entendeu-se assim, mas aceito também que a sua opinião tem a sua razão de ser. Mas tivemos outra interpretação e por isso deixámos nestes termos. Ponho à mesa que essa situação seja apreciada pelos restantes deputados municipais e seja votada a inclusão ou não deste ponto antes da ordem do dia. Do nosso ponto de vista, deve ser anulado. Ora bem, como aqui... No regimento, peço desculpa, no regimento está previsto, no novo regimento que foi aprovado, está previsto esta situação. Se formos ver o regimento que foi aprovado, não sei em que Assembleia, mas está aprovado, está previsto nas reuniões extraordinárias a previsão de existir este ponto antes da ordem do dia. Nem eu. Mas não sei se essa decisão do regulamento interno. Parece-me que o regulamento interno pode contrariar a lei, parece-me. Não é uma questão de contrariar a lei, é uma questão de, se foi aprovado no regulamento interno, está previsto. Não estamos a contrariar a lei. Está-se a sobrepor à lei, parece-me bom, mas eu não sou jurista, não é uma questão substancial para nós. E sim, também acho que não é importante nesta fase, não é? Mas havia alguma coisa contra? Pergunto, não sei. Não me quero sobrepor aqui ao Sr. Presidente, mas há alguma coisa contra o facto de ser... Achamos que não tem razão de ser prudente na ordem do dia. Consideramos que, sou levado a considerar que, acho pertinente a sua questão, contudo, dado o entendimento que temos que é lícito que continuemos nestes termos com esta ordem de trabalhos,
Sou pena que todos possamos ter alguma razão. Não tiro nem dou razão. Acho que neste termo não faz sentido procurar a Assembleia. Não vejo relevância extrema nisso, Sr. Pedro da Silva. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Membros da mesa, Srs. Vereadores, os restantes deputados municipais, o público presente e que está a ouvir, boa noite. Sobre a questão do período antes da ordem do dia, para começar, parece que nem sequer há assunto para o período antes da ordem do dia, não é? Então, estamos aqui a defender algo que, na realidade, parece-me que, salvo erro, esta lógica vem do anterior executivo. O anterior Presidente da Assembleia Municipal propôs, em determinado momento, que nas reuniões extraordinárias isto se mantivesse. Portanto, há aqui, provavelmente, uma continuidade daquilo que era a prática anterior. Agora, se calhar, o que sugiro, o Sr. Presidente da Mesa, é pedir um esclarecimento jurídico sobre esta matéria para analisar em futuro próximo se faz sentido ou não manter esta decisão, se não, que se altere se propõe uma alteração ao regulamento. De qualquer modo, para que fique mais reforçada a questão, nós podemos pedir à Assembleia que aceite ou não a inclusão deste ponto. Não é tema, está aprovado. É possível, está regulamentado. Artigo 18. Acho que não é tema, estamos a perder tempo numa situação. Pronto, então nós podemos refazer então, refazer a questão e, portanto, dar continuidade à ordem de trabalhos tal como está a convocatória. Nesse caso, pedíamos então que, se alguém se quer inscrever, por favor, que faça, se assim me atender. Não havendo inscrições, passamos ao ponto número 3, ao ponto seguinte, período de intervenção do público. Se alguém do público se quiser inscrever, faça o favor. Não havendo inscrições, passamos então para o período propriamente da ordem do dia. Ponto número 1, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, fornecimento de gasóleo rodoviário, lote 1 e 2, no âmbito do acordo quadro de combustíveis rodoviários do CI-AMAL, processo AQ-AMAL de março de 2024. Não sei se alguém se quer inscrever para falar sobre o tema ou se mete curiosidade a alguma das questões solicitadas. O vereador quer pronunciar-se. Então, nesse caso, poderia a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade. Ponto número 2, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, empréstimo EQ BI para a operação do PCU de fevereiro de 02 de 1809, espaço FC 00054, estrutura de salvaguarda do cordão dunar, quarta adenda ao contrato. Pergunto se alguns dos seus deputados municipais querem escrever para falar sobre o tema ou suscita alguma questão. Se a vereadora merece uma explicação, faz favor. Assim, mais do que uma explicação, porque, boa noite a todos, é uma pequena correção, uma adenda ao contrato, porque utilizamos menos verba do que o disponível. Acho que era um momento para refletirmos e fazermos uma introspeção sobre as críticas infundadas sobre o endividamento municipal para fazer o passadiço de altura, que é sobre esse empréstimo. Fomos duramente criticados à época e, portanto, era um empréstimo que tinha alguma expressão, mas que tinha pouco custo financeiro associado, dado que era uma taxa reduzidíssima. Mas agora é importante resumir é que apenas iremos utilizar 137 mil euros do total do empréstimo que na altura havia de ser... utilizamos só 137 mil euros com a construção do passadiço, porque conseguiu-se taxas de financiamento na ordem dos 90%, houve uma componente que não foi financiada, a iluminação não foi uma componente elegível, foi uma decisão do município, na altura, que defendi acentuadamente e com alguma convicção, hoje com muita certeza que foi uma decisão bem tomada e, portanto, havia uma componente que não era cofinanciada. O passadiço foi cofinanciado em 90%, a componente da eletricidade não foi cofinanciada, da iluminação de todo o passadiço, ainda que seja de baixo consumo, a instalação
representava um custo na ordem dos 200 mil euros toda aquela instalação. E isto, portanto, o serviço da dívida para aquele investimento custou-nos, ou está a ser pago em 137 mil euros de empréstimo para o total do investimento e tem um custo na ordem de 1.000 euros em 15 anos. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Nós iremos então, se não havendo mesmo intervenções, por então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado então por unanimidade. Ponto número 3. Apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, Regulamento Municipal de Ação Social, aprovação final. Mesma pergunta, se alguns deputados municipais querem intervir. Sr. Pereira Silva, faz favor de usar a palavra. Sr. Presidente, é com grande gosto que vemos finalmente este regulamento vir ser votado e aprovado à reunião da Assembleia Municipal. Este arrastou-se durante anos e finalmente temos um regulamento, é uma coisa boa, mas não queria deixar de referir 2 ou 3 aspectos que vi neste regulamento, que é um documento bastante denso, que envolveu com certeza muito trabalho, mas há aqui 2 aspectos que eu queria referir. O primeiro é o que se refere ao artigo 61, número 3, que é o combate ao tabagismo e outras dependências. E no ponto 3 diz: o apoio destina-se a todos os residentes ou trabalhadores do Concelho de Castro Marim. Nós não estamos de acordo que este apoio se estenda a não residentes do Concelho de Castro Marim. As pessoas que podem trabalhar no Concelho, mas pagam os seus impostos na sua área de residência. Portanto, discordamos que este apoio possa ser extensível a simples trabalhadores do Concelho. Até porque no ponto número 4 do mesmo artigo se diz que o apoio ao combate à toxicodependência consiste no pagamento de transportes para comparência e consultas, etc, mas diz também que este apoio se destina só a beneficiários do cartão social. Ora, aos beneficiários do cartão social, julgo eu, que é atribuído só a residentes no Concelho. Portanto, há aqui 2 critérios. Não percebo porque é que no combate ao tabagismo este apoio estende-se a trabalhadores no Concelho e não residentes, portanto. Depois, no artigo 64, medidas excepcionais para casos excepcionais. Eu acho que trata-se de uma medida em arrepio daquilo que era o pensamento do legislador, digamos assim, quando diz que é preciso reforçar mais delegações de poder ao atual, e neste caso, futuro Presidente da Câmara de Castro Marim. Lembro-me que, por exemplo, as respostas na área social, desde a saúde, a natalidade, ao arrendamento, portanto, são medidas bastante positivas, mas que o artigo 64, ao contemplar as medidas excepcionais para casos excepcionais, abre a porta à discricionariedade e a decisões que, porventura, não sejam as mais corretas. Eu disse que era o artigo 64. E é isto que me traz dizer sobre o regulamento. Felicito finalmente a aprovação deste regulamento que dá proteção jurídica para todas as medidas que se venham a tomar num concelho em que o apoio social é fundamental para a pobreza. Não existe. Esquecer que não existe. Muito obrigado, Pereira Silva. Não sei se o Sr. Vereador se merece alguma... Sim, teremos. Qualquer esclarecimento que ache adicional? Não tive a oportunidade de fazer aqui uma revisita ao regulamento, mas acho que é importante. Primeiro, esta é uma alteração ao regulamento existente desde 2009. É importante que se diga que grande parte das medidas
estavam regulamentadas, mas a nossa prática na ação social chegamos a várias conclusões, precisam de ser adaptadas às novas realidades, aos novos agregados e também... Sr. Vereador, só pedir que diminua um pouco o som, há um certo feedback que incomoda. Obrigado. Mas também incorpora outras ações e estende o regulamento a uma área da medicina, ainda com uma medicina mais preventiva e mais um apoio social ligado à medicina, coisa que não tínhamos um regulamento tão explícito para tal. Tínhamos medidas pontuais sobre o apoio à alimentação, que decorreram do Covid, que já não tem cobertura. Portanto, precisávamos rever o nosso regulamento, mudar alguns dos processos, por exemplo, o cartão do idoso. Anualmente as pessoas tinham que vir renovar o cartão do idoso, passou para 2 anos e em algumas situações para 3. Há aqui um conjunto de pequenas alterações processuais, mas fundamentalmente, e o que é relevante, é que o cartão, que nós chamávamos cartão do idoso, é o cartão social municipal e que se aplica a todos os que têm mais de 18 anos na generalidade das medidas. Não é só o cartão do idoso, que aquilo tipicamente que atribuímos como cartão do idoso, mas basta os agregados terem condições, ou os beneficiários terem condições para aderirem aqui ao programa e que, tal como diz, os beneficiários do cartão social do idoso passam a ser considerados no âmbito do regulamento indivíduos ou agregados familiares desfavorecidos sem meios de subsistência, em situação de carência, de vulnerabilidade económica, social e emergência social, terem idade igual ou superior a 18 anos, residirem no Conselho de Castro Maria há mais de 2 anos e uma coisa que também alterámos, porque era 3 e em algumas situações 5, estarem recenseados no Conselho de Castro Maria há pelo menos 2 anos. Portanto, isto é uma mudança também substancial. O cartão deixa de se chamar cartão do idoso, passa a chamar-se cartão social municipal e passa a ter uma abrangência maior. Depois, outra área também relevante é no apoio à aquisição de próteses dentárias, apoio à aquisição de dispositivos oftalmológicos, conforme uma tabela e conforme a tipologia que está, é no limite máximo da tabela anexa ao presente regulamento e com a taxa de comparticipação máxima e nas condições previstas no regulamento, apoio à aquisição de dispositivos oftalmológicos, apoio à aquisição de próteses auditivas, a atribuição de vales alimentares, concessão de apoio financeiro ou material para obras de conservação e beneficiação de imóveis. Portanto, está previsto qualquer pessoa que tenha uma casa e que tenha em condições de adesão ao programa, a Câmara poder financiar com a atribuição até 10.000 euros, quando estamos a falar de pequenas obras, mas acredito que haja muita gente que com esta abrangência do regulamento possa ter esse pequeno apoio. Depois, outra questão relevante tem que ver com o tipo de rendimento, passou a ser indexado indexando os apoios sociais e passou a haver a diferença se tem filhos ou não na sua dependência, e também é relevante porque chegámos à conclusão que a forma de cálculo prejudicava alguns dos aglomerados em termos relativos. O cartão social municipal passa a permitir também uma redução de 50% no pagamento de taxas e demais tributos devidos pelos serviços prestados pelo município. A comparticipação pelo município a despesas suportadas pelo beneficiário na parte da comparticipação com a aquisição de medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Ora, isto com o atual Governo, sabemos que esta proposta de regulamento já tem meses, não é? Como sabem, já veio uma proposta, já houve discussão pública. Entretanto, o atual Governo legislou no sentido e já suporta os medicamentos na totalidade para idosos com complemento solidário para idosos. Passo a repetição, mas este cartão social municipal, vamos imaginar uma pessoa que não esteja abrangido pelo complemento solidário para idosos, há muita gente, infelizmente, desde que esteja nos limites do cartão social municipal, passa a ter a comparticipação também dos medicamentos até 50%, tal como com as despesas de saúde suportadas pelo beneficiário em relação a consultas, tratamentos dentários, oftalmológicos, auditivos, etc. Passa também a ter direito a transportes para consultas ou tratamentos médicos, coisa que a Câmara já faz, mas que não tinha uma cobertura no regulamento.
Portanto, passa a estar regulamentado as condições e, sem dúvida, ainda hoje tivemos uma reunião com todos os médicos dos 2 centros de saúde de Castro Marim e, sem dúvida, que garantir o transporte para o Hospital de Faro ou para outras consultas da especialidade tem sido um contributo muito grande para que as pessoas possam ir, porque há muitas pessoas que acabam por não ir por falta de transporte. Depois, a nível da água, e o que nós chamamos a redução da taxa da água, já esta medida que está aqui prevista é igual ao regulamento que tinha, que é a redução de 50% das taxas municipais relativamente ao fornecimento de água até 10 metros cúbicos, mas quero dizer que o regulamento de serviço das águas e de saneamento, que está em aprovação e está agora, penso eu, em discussão pública, esse regulamento tem um benefício muito maior para pessoas com carência económica num limite muito mais alargado. Já está em discussão pública, portanto, no âmbito do regulamento da água, águas residuais e resíduos, vai haver uma redução e uma tarifa especial, uma tarifa social muito mais abrangente do que esta que está na regulamentação social. Mas depois o beneficiário vai ter que optar qual a medida que mais convier. Seguramente que será de regulamento mais alargado e a adesão também é muito mais simples, é um mero comprovativo no âmbito do sistema que também vai ser criado. Depois, a nível da comparticipação das despesas de saúde, está aqui o procedimento como fazer, é um procedimento bastante escrutinado, foi muito discutido, inclusive com especialistas na área da saúde. Depois, as próteses auditivas, a mesma coisa, há um limite, não precisamos de Ferraris auditivos, precisamos de sistemas auditivos para ajudar as pessoas. E a nível das obras de habitação e agregados de famílias favorecidas também está um procedimento aligeirado. Atualmente o que fazíamos era um procedimento pesadíssimo, tinha a ver com vistorias técnicas, com procedimentos de contratação pública para a Câmara ir lá fazer as obras. Isso é um procedimento que é pesado e traduz-se em bons resultados. Atualmente o regulamento também prevê a sua articulação com o programa do Primeiro Direito, que é ajudar as pessoas a fazer candidaturas diretas ao IRU para poderem reabilitar as suas casas. Atualmente, as candidaturas que o município fez para a reabilitação, para as pessoas poderem concorrer ao IRU, ou que concorreram ao IRU, infelizmente, ao que sabemos, e dito pela diretora do Serviço de Reabilitação da Habitação, ao que sabemos, em fevereiro já estavam as verbas todas alocadas. Portanto, andámos a fazer centenas de candidaturas para investimentos e estamos a aguardar para saber se as outras que entraram até fevereiro estavam em condições para que possamos ajudar estas famílias. Quanto ao apoio da natalidade à família, é estranho o Partido Socialista não dizer nada. Isto é a gente também gosta de ouvir elogios. Isto é uma medida que vai ao encontro daquilo que era há muito desejado por muitas pessoas de um lado e do outro. É discutível a medida, estudámos mais de 20 regulamentos a nível nacional, discutimos internamente soluções, mas então agora todas as crianças que nascem em Castro Marim vão ter um apoio, independentemente da sua condição económica, de 500 euros. E depois passa a ter um reforço de apoio de mais 500 euros em função da carência económica do agregado familiar. Como se lembram, era uma questão que discutíamos e divergíamos nas várias candidaturas e nos vários programas eleitorais, e então aqui fomos ao encontro de um pensamento comum e de uma crítica também comum. E há aqui um prazo mais apertado para se apresentar a candidatura, para que não se façam aí umas certas manobras, mas penso que também vai ao encontro dos anseios da maioria das pessoas, inclusive da nossa bancada e do lado dos nossos eleitos. No apoio ao arrendamento também temos uma medida muito mais alargada. Vamos apoiar em função daquilo que as pessoas ganham, mas não vamos limitar ao valor da renda, vamos limitar o valor do apoio. Porque estávamos a limitar, tínhamos uma medida em tempos
que limitavam o valor da renda. Acontece que muitas vezes as pessoas não faziam o contrato com aquele arrendamento e então a pessoa não podia ter o apoio. Nós agora o que fizemos foi limitar o apoio em função do tipo de escalão de rendimento da pessoa e dizemos que em função disso limitamos e atribuímos no máximo X para cada contrato de arrendamento, desde que a casa também esteja adequada e também tenha as tipologias de casa adequadas em função dos agregados. Isto tem muitas medidas, como disse, é um programa extenso, verdade, mas importa então também definir aqui duas ou três coisas, e uma delas é uma questão que perguntou e estou quase a chegar a ela, que tem a ver com prevenção e promoção da saúde. Prevemos reforçar os protocolos com as IPSS por forma a promover programas na área da prevenção e promoção da saúde, dado que têm capacidade instalada, têm técnicos e profissionais de saúde ao serviço dessas instituições, beneficiar também para a implementação de uma série de ações que também estão tipificadas e definidas no regulamento, nomeadamente no apoio ao combate ao tabagismo e outras dependências, apoio ao combate à obesidade, promoção de medicina preventiva em localidades geograficamente isoladas. Basicamente, são para estas três áreas, o que não se esgota nesta área, só nestas áreas, mas basicamente para estas três áreas. Acontece que sobre essa questão que colocou, também foi largamente discutida sobre o apoio ao combate ao tabagismo e outras dependências. No caso concreto do tabagismo, e ouvindo quem entende, e não foi só o Sr. Presidente da Câmara, que é uma pessoa com uma vasta experiência nesta área, foi uma discussão alargada entre jurídico, social e a área da saúde, entendeu-se que há um efeito de influência positiva ou negativa dos colegas de trabalho, do local de trabalho, nesta luta que é o combate ao tabagismo. E se poderia dar algum conforto à tese de que poderia ser só para residentes, mas, por exemplo, nós temos as escolas de Castro Marim, também 40% dos nossos alunos não são residentes e nem os pais trabalham cá. E são os nossos impostos, o nosso orçamento, as nossas atividades que asseguram as atividades para estas crianças. E, portanto, é uma questão de acreditarmos ou não que é importante, e esta discussão houve internamente na Câmara. Eu comecei no ponto de partida que deveria ser só para residentes, mas se calhar existem residentes que não têm qualquer vida social na vila de no concelho de Castro Marim, existem outros que têm vida social em Castro Marim e tínhamos que limitar até onde poderíamos permitir e regular essa vida social, e achámos que seria trabalhar em Castro Marim, comprovadamente trabalhar em Castro Marim. Hoje, o medicamento também por força da ação deste governo já é comparticipado em parte, portanto o custo vai ser claramente inferior nesta medida, mas concluiu-se que era um efeito de comunidade, poderia ter o efeito de incentivar uns e outros a deixar de fumar. Muita da despesa do nosso Serviço Nacional de Saúde poderia ser evitada se nós conseguíssemos evitar que tanta gente se prejudicasse a si própria. Depois, falou dos casos excepcionais e quase concordava consigo, mas também estando lá de cá e vivendo questões do género. Uma família que tem duas crianças precisa de um apoio de uma bolsa, como temos situações agora, não vou falar das bolsas de estudo, que essa tem um regulamento próprio, mas precisa de um apoio ao arrendamento. E estamos a falar de 10, 15 euros de diferença no per capita. Se não tivermos uma medida, tal como diz aqui, que tem que estar devidamente fundamentada, se não tivermos uma medida que preveja um pequeno desvio à regra, nós muitas vezes podemos estar a excluir do apoio aquelas famílias que, mediante o relatório social, podem vir mesmo a precisar, até se calhar mais do que outra. E, portanto, é nesse sentido. E, nesse caso, tal como diz aqui, perante situações excepcionais de carência devidamente comprovada ou situações de emergência social, conceder auxílio material ou financeiro fora dos casos e condições ali previstas. O auxílio, vamos imaginar uma situação,
Nós exigimos que as pessoas entreguem o IRS. Vamos imaginar uma pessoa que de repente ficou desempregada, as 2 pessoas ou alguém doente na família. Logo, é o que conta é o IRS do ano anterior. Nós sabemos que a pessoa passou a ter outra condição económica, isso é uma situação que poderá entrar nos casos excepcionais, mas que implica sempre um apoio e uma análise social e uma ponderação mais humana do que tecnocrata. E nós achamos que os regulamentos, com o risco que se encerra para quem decide, porque é sempre para quem decide, para quem tem essa discricionariedade, vamos acreditar na ponderação, na razoabilidade de quem decide em conformidade com esses relatórios técnicos. Pronto, eu penso que foram as questões colocadas e também dizer que peca por termos demorado algum tempo com este regulamento, mas de facto grande parte das medidas existiam, com algumas lacunas de acesso. Acredito, tenho uma convicção que existe aqui uma que vai ter que ser alterada rapidamente, mas nós chegámos ali a um consenso, portanto estamos cá, o importante é ter um regulamento, isto é a versão final, já decorreu o período de participação pública e o importante é que as pessoas possam começar a beneficiar de uma forma mais tranquila, transparente e isenta deste regulamento. Isto acarreta mais trabalho para uma unidade, um serviço que não tem mãos a medir, que recebeu uma série de competências no âmbito das transferências de competências e não recebeu pessoas e que, portanto, isto vai implicar um reforço de um serviço que é muito pequenino e que faz muito trabalho e que vai ter muito mais trabalho em mãos e, portanto, vamos também ter que investir numa estrutura que consiga dinamizar, apoiar melhor a implementação destas medidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Não sei se mais alguém se inscreve. Pereira Silva quer usar a palavra de novo, faz favor. Sra. Vice-Presidente, nós somos os primeiros a saudar a aprovação do regulamento e estamos bastante satisfeitos porque entendemos que, no geral, numa margem bastante substancial, quer dizer, o regulamento vai regulamentar exatamente, quer dizer, a ação social. Portanto, nós saudamos o regulamento, nunca teve essa questão. Muito obrigado, João Pereira da Silva. Mais alguém se quer inscrever ou quer usar a palavra por qualquer circunstância? Não havendo mais inscritos, então vamos pôr este ponto número 3, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, Regulamento Municipal da Ação Social, aprovação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado então por unanimidade. Ponto número 4, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, quarta alteração ao mapa pessoal do ano de 2024. Se alguém quer fazer alguma inscrição, perguntar ou fazer poucos esclarecimentos. Nada de preferência dizer, Sr. Vereador. Ponho à votação então, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por maioria, por unanimidade. Portanto, ponto número 5, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, empréstimo EQ BEI, efetuado para a operação ALG 03-1406-FEDER-19, ciclovia, Estrada Municipal 125/6, Trouxas Paragosa, Estrada Nacional 125 na Praia Verde, alteração das condições de financiamento. Não sei se alguém se quer inscrever, fazer perguntas sobre o tema. João Pereira Silva, faz favor. Sr. Presidente, à primeira vista, quando se passa de quando se passa de um orçamento de 160 mil euros para 108 mil euros, é uma coisa positiva que nós falamos. Aquilo que nós não podemos compreender é porquê nós recorremos ao financiamento quando do ano anterior houve um saldo orçamental na casa dos 5 milhões de euros. Esse assunto tem sido debatido aqui várias vezes, é uma questão que nós não compreendemos. Portanto, a nossa posição, para sermos coerentes com posições anteriormente tomadas, é votar contra esta alteração. Muito obrigado, Sr. João Pereira da Silva. Não sei se alguém mais... Sr. Vereador, faz favor. É importante para as pessoas que nos ouvem
é que nós tínhamos aprovado um empréstimo para a contrapartida nacional da obra da ciclovia de 167 mil euros, a uma taxa de 1,5%, uma taxa de juro, um prazo a 15 anos, e, portanto, agora, considerando os financiamentos que recebemos, temos que reduzir o valor do contrato, que passa a ser de 108 mil euros, e com uma taxa de juros variável de 6 meses e um spread negativo, ou de zero praticamente, sendo que o valor final, se for negativo, fica sempre em zero. Portanto, as condições a que temos este empréstimo. Depois, dizer que essa questão já foi largamente abordada. Eu que sonhava ter sido professora de matemática e, de facto, ainda bem que não sequer sabia, porque eu já expliquei tantas vezes esse assunto que só posso pensar que não sou uma boa pedagoga, porque é tão fácil perceber. A dificuldade está seguramente em mim, que não estou a conseguir fazer explicar. O dinheiro em caixa não significa que não tenhamos a responsabilidade. Se eu tiver 5 milhões em caixa, mas tiver 12 milhões de responsabilidades, eu ainda tenho um déficit, ainda vou ficar a dever a alguém. A conta é simples. Ver o dinheiro em caixa ou ver o dinheiro do nosso bolso não significa, se eu tenho 100 euros no bolso, se eu tenho um empréstimo ao banco ou uma dívida com o vizinho ou tenho que pagar a casa de 100 mil euros, eu estou em déficit. Não é um excedente. E insistem em ver dinheiro na conta, no saldo de tesouraria, e continuam a dizer que temos muito dinheiro. O dinheiro não chega para 1/10 daquilo que é o nosso compromisso. Nós não temos que fazer sempre umas engenharias financeiras, ali a rematar o orçamento, esperar sempre que haja umas transações e uns IMTs para sustentar o nosso orçamento. Portanto, isto de pedir um empréstimo nestas condições de spread zero, eu penso que é uma prática de boa gestão. Mas isso são formas de ver e de estar, porque a obra também não é uma obra para consumo imediato, é uma obra que vai ter uma utilização de 20 a 30 anos. Se eu diluo o custo dessa obra em 15, continua a ser uma prática de boa gestão. Como eu acho que tudo o que é água, saneamento, devia ser permitido contratar empréstimos para os investimentos sustentados pela tarifa, porque não é uma boa gestão obrigar a que se gaste o dinheiro todo que temos em caixa ou no nosso bolsinho a fazer uma rede de água que depois estamos a receber dinheiro durante 10, 15, 20 anos à conta desse investimento. Portanto, isto aqui eu considero que é uma prática de boa gestão e espero cá continuar a lutar e convicta desta boa prática. O nosso problema vai ser outro, é que cada vez há menos fundos comunitários e deixa de haver estas possibilidades e estas condições. Pois pronto, são pontos de vista. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Vamos então, antes ainda pergunto se quer intervir, Sr. João Breda Silva, faz favor. Eu só queria lembrar à Sra. Vice-Presidente, nos últimos anos, há uma transferência de saldos, quer dizer, para o ano seguinte, portanto, isto é uma prática corrente. Portanto, não me admira nada que para o próximo exercício haja um saldo de conta corrente que transite. Portanto, isto é uma coisa que se passa todos os anos, não é uma situação excepcional. É dinheiro que transita para pagar os compromissos. É quando nós chegamos a 31 de dezembro na nossa casa, também não ficamos a zeros para começar a zeros. É o dinheiro que transita para o ano seguinte para assumir os compromissos, e nós, há de ver que há poucas câmaras que o fazem, que deixam muitas rubricas do orçamento a zeros e dizem no preâmbulo, naquelas 15, 20 páginas, nós deixamos a zeros esta rubrica porque não temos forma de encaixar a receita estimada e estamos a aguardar o saldo de gerência. É contar com o tal ovo. Estamos a fazer obras a contar que em janeiro, em fevereiro, o que eu acho, e daquilo que puder depender de nós, e já fizemos essa proposta várias vezes, não sabemos se algum dia isso vai ser alterado, devia ser permitido, logo em janeiro, ter logo no orçamento, ter um saldo de gerência apurado à data de outubro, novembro. Isso é que era correto, em termos contabilísticos, porque senão paramos
2, 3 meses à espera dessa correção. Esse dinheiro é para pagar compromissos. As obras estão em curso, os contratos estão cabimentados, as pessoas, os funcionários da Câmara têm que receber ordenado, é essas verbas. E depois, é importante também dizer que existem operações orçamentais e não orçamentais. E cada vez que falam sempre no valor global. Os valores não orçamentais que aparecem no saldo é aquele depósito dos empreiteiros ou garantias bancárias, que no saldo passado era de 1,5 milhão, que não é nosso, está lá, mas é garantia que tem que ser devolvido. Portanto, era muito bom que tivéssemos no saldo de gerência 30 milhões e 40 milhões e 50 milhões. Existem municípios do Algarve que têm 70 e 80 milhões de saldo de gerência e nem sabem onde aplicá-lo. Nós gostaríamos, não tanto, mas mais algum. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidenta. Penso que não há mais ninguém inscrito. Poria então o ponto número 5 à votação. Precisão e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, empréstimo para QBI efetuado para a operação ALD 03-1406, FEDER-19, ciclovia, Estrada Municipal 125/6, Trouxas, Fragosa, Estrada Nacional 125, Praia Verde, alteração das condições de financiamento. Quem vota contra? 6 votos contra do PS. Pode repetir a votação, por favor. Sim, quem se abstém? Quem vota, portanto, a favor, presumo. Faz favor de levantar o dedo. Muito obrigado. Falta, portanto, um elemento da vossa bancada, que não foi substituído. E uma falta. Muito obrigado. Aprovado, então, por maioria. Passamos ao ponto número 6, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal de declaração de interesse público, área RAM, cemitério de Castro Darim. Se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema, inscrever-se. Não havendo, Sr. Eu gostaria de fazer uma consideração. Acredito que vai ser aprovado por unanimidade, porque ninguém põe em causa que o cemitério de Castro Darim precisa ser ampliado. Só lamento que o Estado, enquanto administração, nos obrigue a procedimentos pesadíssimos para fazer uma pequena ampliação do cemitério. Isto é o início de um processo administrativo que já tem parceiros, que há de ter mais procedimentos e vamos fazer um apelo para que a última declaração RAN que pedimos para um acesso a um cais demorou mais de 2 anos e não nos chegou a vir, foi indeferida. Portanto, aqui vamos acreditar que a administração nos vai ajudar a uma decisão mais rápida, portanto, desafetar aquela parte de trás do cemitério para que possamos fazer a ampliação. Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, poria então um ponto à votação. E quem então vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Então, ponto número 7, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, 4ª revisão do orçamento e grandes opções do plano para o ano 2024 e seguintes. Se alguém se quer inscrever, João Pedro da Silva, faz favor de usar a palavra. Estou. Sr. Presidente, como deve calcular, nós não aprovámos o orçamento e, portanto, não vamos alterar esta alteração, esta 4ª revisão. Isto tem a ver com a portilha e tem a ver com o parque de estacionamento da organização Bela Praia. Na portilha, a obra estimada começou por 350 mil euros, depois passou para 500 e tal e neste momento tem 785 mil euros. Os concursos ficaram desertos. Isto só demonstra uma coisa, a falta de planeamento. Não sei o que se passa, mas as empreitadas são subavaliadas e daí não aparecer ninguém. Portanto, este estimado de 785 mil euros passa já para o ano que vem, o que vai ter 2 implicações. Uma é vai subir a taxa de execução, porque
transita para o ano que vem vai aumentar o orçamento. Nós tivemos um orçamento de 28 milhões de euros este ano. Nós prevemos que só em despesas de capital suponho que são 23 milhões de euros, com os custos fixos pessoal anda à volta dos 11 milhões, com o aumento pessoal que ainda é significativo. Portanto, nós deveríamos ter no próximo ano um orçamento a rondar os 40 milhões de euros. E não percebemos porque é que não se inclui a rede de saneamento na Cortilha, que é uma pequena localidade com pouca gente, tem 12 pessoas, se não estou em erro, e onde as valas de água facilitariam também a rede de esgotos. Muito obrigado. Deixe-me fazer uma pequena correção. Penso que não ficaram todos desertos. Um dos concursos, a proposta entrou, mas de facto entrou com 15 segundos de atraso, à meia-noite e 15 segundos. Sr. Diretor, quer falar sobre o tema, por favor? Bom, isto é um problema que não é de Castro Maria, não é do Algarve, não é do país, é da Europa, neste momento. Existe uma pressão na Europa, e especialmente vou falar da Península Ibérica, que é um mercado onde nós podemos ir buscar empreiteiros, uma pressão enorme sobre a execução do PRR, obras estruturais do género ferrovia, portos e hospitais, coisas de grande dimensão. E existe uma prerrogativa na lei que, ficando o concurso deserto, pode-se fazer negociação privada com qualquer empreiteiro. A Câmara Municipal nunca fez isso, mas podemos fazê-lo, é permitido. E, portanto, nós não quisemos entrar até determinado limite, claro, mas é uma negociação privada. Podemos ir convidar um empreiteiro que quisermos para concorrer e fazer a obra em igual condição. Aqui, a obra nunca custou 230 mil, a obra começou pelos 400 e qualquer coisa mil. E de facto é uma obra que pode parecer, para quem tem água nas suas torneiras, isto é uma obra completamente megalómana para considerando o universo aparente das pessoas que vai servir. Mas estamos a falar, se calhar, 12 famílias, de pessoas que têm direito primeiro a ter água, tinham furos, e estes furos secaram em várias localidades e, portanto, merecem viver com a mesma dignidade do que nós que temos água da torneira em casa. São decisões e obras que não trazem votos nenhuns, porque as obras, estas são duras de executar, trazem muito transtorno ao dia-a-dia das pessoas, demoram muito tempo, fazem com que o vereador na Câmara me pergunte 50 vezes pela mesma obra que nunca mais termina. E, que é o caso, por exemplo, do Pisabar, que demorou muito tempo, mas é uma questão de compromisso. E esta obra da Cortelha, atualmente a Cortelha, a Corte de Gago, a Amendoeira e o Cerro do Enho são sítios que já têm alguma expressão de vivência diária e que neste momento já estão a ser abastecidos, particularmente a Corte de Gago e o Cerro do Enho, por autotanque. Nós estamos a fazer 2, 3, 4 transportes diários de autotanque para estas localidades. Portanto, qual é a hipótese que temos? Ou dizemos às pessoas, não vamos lá levar mais água e você saia da sua terra e da sua casa, ou ganhamos coragem, resistência e vamos lutando até conseguir. Esta obra já poderia, quase que tivemos condições para executar, mas à conta de uma proposta que entrou fora de tempo por segundos, essa mesma proposta vem-nos prejudicar, porque nós não podemos aumentar o valor de uma empreitada cuja consulta de mercado já foi feita pelo projetista. Nós não podemos ficar aqui e colocar 1 milhão ou 2 milhões. Há municípios que lançam obras de 1 milhão, 250 mil e depois abjudicam por 700 mil. Mas isso também encerra um crime de gestão, porque o valor base tem que corresponder àquilo que é a consulta de mercado. Porque, noutra forma, imagino, no mercado não há empreiteiros, ele lança a obra com o dobro ou o triplo do preço e há algum que sabe que isso está a acontecer e vai apresentar a proposta.
porque às vezes eles já não têm meios para fazer as obras. E tudo está à vista. Além de não termos tido sorte com algumas desses empreiteiros, vemos claramente que as empreitadas arrastam-se no tempo porque não há pessoas, não há meios para as executar. Portanto, a obra da Corteia não vai contribuir para a boa execução, porque eu acho que até nem foi corrigido o valor, não tenho a certeza, mas acho que nem foi corrigido o valor que estava aqui comprometido como receita estimada para este ano. Portanto, não vai contribuir para a boa execução, até nos vai deixar mal em termos de execução, mas isto não está nas nossas mãos. Andamos há 2 anos ou 3 a lançar esta empreitada. Como vamos agora lançar o saneamento da zona do Cabeço da Junqueira e aquela zona. É uma obra que estava no 1.300.000. Mesmo com 2 milhões, não temos quem esteja disponível para fazer. Mas vamos ter que lançar. Pode ser que, na circunstância, no meio, na sorte, por exemplo, a obra do Pisabarro, o empreiteiro foi extraordinário, aquela obra teve os atrasos que teve, sem nenhuma culpa imputável ao empreiteiro. E mesmo assim teve um atraso de 1 ano e meio, culpa imputável exclusivamente a uma empresa que se chama Redes, que tem poderes brutais neste momento em Portugal, uma empresa privada a quem o Estado lhe deu esses poderes. Portanto, e o empreiteiro não se atrasou nada, e o que é que só teve prejuízo? A obra da Corteia é necessária. A seguir vamos lançar a obra de ligação da rede dos Cabacinhos ao depósito da Portegado e o Pervaz. Esta obra da Corteia, depois de feita, se conseguirmos empreiteiro, depois de feita, se não tivermos a ligação aos Cabacinhos, que é outra obra para aí de 1 milhão de euros, tem que ser abastecido por autotanque na mesma. Portanto, nós neste momento vamos construir um depósito no Pervaz, que leva água para a Amendoeira, Marroquil, Corteia, e depois a adoção ainda não chega lá. Sabe porquê? Durante 25 anos as águas do Algarve não fizeram o ponto de entrega, os pontos de entrega que estavam obrigados a fazer, e então nós temos que estender uma rede que vai dos Cabacinhos, quem conhece bem o concelho, vai dos Cabacinhos, vai ter que passar na Portegado e vai ter que chegar ao Pervaz. Mas vamos fazer, vamos trabalhar para fazer. A boa notícia no meio disto é que quando lançámos esta obra não havia perspectivas nenhumas de financiamento comunitário e nós conseguimos pôr aqui uma certa poesia à volta da obra e vamos dizer que isto é para fazer eficiência hídrica e vamos concorrer às medidas da eficiência hídrica. Portanto, achamos que vamos ter financiamento em parte desta obra, tal como o abastecimento, porque justificamos que a forma como estamos a abastecer as localidades temos perdas e há um grande prejuízo no abastecimento. Na verdade é que com uma rede de distribuição vai haver mais água distribuída, mas nós tivemos que demonstrar o contrário para conseguirmos termos condições para ir fazer a rede. Quanto ao saneamento, concordo consigo, no entanto, não há financiamento para a rede de saneamento. Um dia, isto é assim, é Portugal, um dia isto traduzir-se-á num problema de gestão ambiental, agora gestão de recursos hídricos, num problema de gestão ambiental, e então temos que ir fazer uma rede em paralelo. Neste momento fazemos cerca de 1000 limpezas de fossa ano. Imaginem o que é que isto significa em termos de trabalho humano nas várias fossas que existem dispersas no concelho. Mas no sistema norte temos pequenas hectares e aqui, só que as obras custariam o dobro e não são financiadas e também não nos é excepcionado o valor dos empréstimos no endividamento municipal. Portanto, é assim. Quanto à outra obra, que é o Parque de Estacionamento da Praia da Altura, que era tão bonito o projeto que tanto nos chateamos com o papel que a gente até perde o gosto e o sonho com o projeto. A outra obra é uma requalificação que vai pela 4ª vez a concurso, penso que é a 4ª vez. Aqui não temos feito muitas alterações do orçamento porque retirámos componentes caríssimas que estavam no projeto, porque os projetistas também sonham, e depois quando verificámos, por exemplo, tinha candeeiros no projeto e com um custo elevadíssimo, tirámos os candeeiros com o custo elevadíssimo e passa a ter candeeiros normalizados como
se vê por todo lado. É por isso que ela não tem aumentado, é por isso esta obra temos condições de ser financiada a 100%, ao abrigo do protocolo que temos com a Verde Lago, mas ainda não pedimos a verba porque também não temos adjudicado. Muito obrigado, Sra. Vereadora Filomena Sintra. Amândio, faz favor, pode intervir. Boa noite a todos. Só uma pergunta: onde é que vai buscar a água para abastecer estas coisas? Posso, Sr. Presidente? Nós temos um contador aqui nos armazéns do município, é uma água contada, não é numa boca de incêndio. O caminhão tem que vir todas as vezes ao armazém, porque esta água tem que ser contabilizada, tem que ser controlada. E a água, Temos que vir a Castro Marim buscá-la. Até conseguimos fazer a rede, que também vamos lançar. O ótimo e o planeado é que no decurso da obra da Cortelha consigamos fazer a rede de água de abastecimento dos cabacinhos até ao depósito. Mas até lá, isto tinha... Com água da barragem. A água que chega aos cabacinhos é a água do sistema de abastecimento pelas águas do Algarve, que até nisso não tivemos sorte. Alcotim, a água que vai até Martilongo, a rede foi feita pela concessionária Águas. Nós fizemos a rede desde o Vale das Gatas do Dó de Leite, tivemos que fazer até os cabacinhos e nós apagá-la. No dia que não houver água para alimentar 12 pessoas na Cortelha, ou 15 ou 20, é porque estamos muito mal, não, se calhar não estamos aqui. Muito bem, muito obrigado. Então, não havendo mais intervenções, poderia entrar neste ponto número 7 à votação, apreciação e deliberação sobre a proposta da Câmara Municipal, quarta revisão ao orçamento e grandes opções do plano, ano 2024 e seguintes. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado então por maioria. Uma abstenção do Sr. Amândio. Ora bem, antes de terminar esta sessão extraordinária, vamos então proceder à aprovação da minuta da ata. Pode ler, por favor, Natasha. Boa noite a todos. Passo então a ler a minuta. Composição da Assembleia. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Fernandes, saúde a todos os presentes e verificou a composição da Assembleia. Não podendo estar presentes nesta sessão os Srs. Deputados João Diogo de Castro Narvaez dos Santos, António Manuel Martins Pereira, Luís Manuel Dias Martins, Lisandra de Jesus André Germano, Leonardo Diniz Brás e José Luís Afonso Domingos, tendo sido substituídos nos termos da lei pelos Srs. Deputados António Manuel dos Santos Romeira, Duarte Gil Rufino Maurício, Amândio da Souza Rodrigo Norberto, Jorge Manuel Marques Pereira e João Diogo Felício Anacleto. Todas as faltas foram devidamente justificadas. O Sr. Presidente da Câmara fez substituir nos termos da lei pela Sra. Vice-Presidente. Para o período da ordem do dia, os pontos 1, 2, 3, 4 e 6 foram aprovados por unanimidade. O ponto 5 e 7, os pontos 5 e 7, a Assembleia Municipal deliberou por maioria a aprovar as propostas. Registaram-se 13 votos a favor da bancada do PSD, 4 votos contra da bancada do PS e uma abstenção do Sr. Deputado Amândio Norberto da bancada do PS. E boa noite a todos e bom feriado. Muito obrigado, Natasha. Vamos então pôr à votação esta minuta da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Então a minuta da ata foi então aprovada por unanimidade.
Pronto, resta-nos então despedir-nos. Penso que foi em termos temporais foi o recorde das assembleias. Nós, portanto, temos 7 pontos para discussão. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima reunião. Muito obrigado.